E muitas pessoas têm dúvida qual que é realmente o que o analista faz. Se ele trabalha só com tática, se ele só observa jogos, se o analista é responsável por contratações na base, se também é responsável pela observação de jovens talentos. Muitas pessoas confundem aquela análise tática que a gente faz, que a gente vê na TV, que aquela ali é uma profissão do analista. Acredito que não é assim, né? Não, eu acredito também que não. Qual que é a principal diferença, Michael, entre o analista de desempenho, assim, e pro analista tático, né? O desempenho parece que é algo amplo. Sim. Tática você restringe ali apenas uma vertente do jogo. Eu acho que quando a gente pensa em tática, que é algo que é uma ação, né? Já se diz, ação tática, existem as regras táticas para as ações táticas, né? Quando a gente pensa em análise tática, o analista, alguns gostam de falar analista tático, eu penso que é a tática do que acontece no jogo, né? Puramente a análise do jogo, mas... O scouter também entra, né? Eu acho que entra, mas eu acho que o scouter ainda entra de uma forma um pouquinho diferente, porque eu acredito que o scouter, até pela palavra, na prática, no inglês, traz outras vertentes até quantitativas, né? A tática, eu acredito que a análise tática é muito qualitativo. Então, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Quando a gente pensa em análise de desempenho, que não é algo... no Brasil faz pouco tempo. Igual em Portugal tem muito o adjunto, que é o analista de jogo, às vezes eles falam, né? Ou observador. Quando se falou a parte de prospecção, que é do talento, tudo é uma análise, né? E, na minha visão, muitas vezes é uma análise técnica-tática. Tem as outras partes da análise emocional, ou vão ter as avaliações e assim por diante, comportamental, né? Mas a análise de desempenho, do que eu vejo, do que eu sigo e leio também, ela engloba mais coisas. Então, no meu dia a dia no clube, eu não penso só em analisar jogo. Eu penso primeiro no emocional do meu atleta, por que ele não está fazendo determinada situação, determinado comportamento treinado, por que ele está correspondendo. Por exemplo, nós temos uma reunião semanal da comissão técnica envolvendo nutricionista, fisiologista, preparador físico, fisioterapeuta, médico, coordenador, né? Treinador muitas vezes está presente, auxiliar, então analistas de desempenho, justamente para perceber o que está ocorrendo semanalmente. Ou seja, nós estamos lá, João. Então, o João, o que está acontecendo com o João? Assim, eu senti, o João está com um problema muscular e tal, ou não, um outro ele conversou comigo que ele tá com um filho, não conseguiu dormir, né? Então, não está conseguindo se adequar a um suplemento nutricional. Eu acredito que o analista de desempenho vai envolvendo isso. Não quer dizer, não é minha área diretamente, mas eu preciso saber. Porque a partir do momento que eu vou avaliar minha equipe e meu zagueiro, meu lateral, meu atacante, ele não está desempenhando alguma função, alguma necessidade, alguma regra que precisa ser cumprida, eu preciso entender o porquê. Então, a partir do momento que eu consigo entender o ser humano que está ali do outro lado, eu vou começar a entender o profissional, que é o jogador. Eu acredito que o analista de desempenho ou a análise de desempenho envolve todas essas demandas. Muitas vezes eu converso com o preparador físico, com com o fisiologista, em função de, vi o jogador X respondeu tal situação, as médias dele, ou os números de alta intensidade, de sprint, tal situação. Michael, só que como que foi o jogo? O jogo foi assim, assim, assado. Então, por isso que talvez o número dele foi mais baixo, foi mais alto. Começamos perdendo, começamos ganhando. Era um jogo eliminatório. Era o jogo que a equipe veio para empatar. Então, consequentemente, meus zagueiros correram menos para trás, como a gente diz, né, num linguajar mais simples, assim. Então, logicamente, tudo isso vai influenciar. Então, eu acredito que a análise de desempenho, que não é de agora, o nome foi criado aqui no Brasil há pouco tempo. Tanto que lá fora, no inglês, muitas vezes é o match analyst. Então, o analista de jogo, em Portugal, fala-se muito analista de jogo. Aqui a gente trabalha com análise de desempenho, né? Que não é de agora. Então, uma análise de jogo, não. A gente pega livro aí que o pessoal começou... O números do jogo fala até, né? Sim, um pouco sobre isso. Então, lá em 1950, se você pega outros livros aí
do Klopp, do Cruyff, que eu acabei de ler também, eles falam já sobre a análise do jogo no livro ali, a análise do treino, né? Então, do Klopp tem uma passagem muito interessante que ele conta de um treinador com que ele trabalhou, que levava eles para assistir um cassete lá do adversário. Isso é algo, que ano que o Klopp jogou lá, em 1960, eu acho, 70. Então, não é de agora. Sempre houve esse... Sempre houve. Aí, então, não começou agora. O que começou agora foi, talvez, entre aspas, no Brasil, que se fala mais em analista de desempenho, aí começa a se transformar a função ali, ou os departamentos de análise de desempenho, mas eu vejo que as tarefas, elas são feitas lá atrás. O que aconteceu é que, possivelmente, são mais hierarquizadas ou organizadas. Então, e um departamento é desenvolvido e criado para isso.